E aí, tudo bom? Na aula passada, nós aprendemos um pouco sobre como calcular um campo elétrico em um único ponto. Nessa aula, a gente vai entender o que acontece quando existem vários campos elétricos atuando no mesmo ponto. Então, vamos lá para o quadro, vamos dar uma olhada para ver como isso acontece. Então, gente, hoje a gente vai ver um pouco sobre o campo elétrico resultante. Na aula passada, a gente viu o campo elétrico sendo gerado apenas por uma carga. E na aula de hoje, vamos entender o que acontece se tivermos vários campos elétricos gerando as cargas. O que aconteceria, então, se tivéssemos vários corpos gerando campos elétricos? O que faríamos? A gente vai achar o campo elétrico resultante. O campo elétrico resultante, de maneira análoga à força resultante que a gente já estudou, vai ser a soma vetorial de todos os campos elétricos. Então, temos aqui um exemplo para a gente calcular em um ponto o campo elétrico resultante, sendo que nós temos 3 campos elétricos atuando sobre eles. Para começar a resolver esse exemplo, primeiro a gente vai ter que decompor o vetor E3. E a gente vai decompor no E3x e no E3y. Aqui nós temos o E3x, que nós usamos a fórmula que nós vimos na aula de força elétrica, que vai ser o módulo do vetor E3, que é, no caso, 4, vezes o cosseno deste ângulo aqui, no caso 30 graus, vezes então raiz de 3 sobre 2. E teremos no resultado final 2 vezes raiz de 3 newtons, que é a unidade de força. E aqui temos o E3y, que funciona de uma maneira análoga ao E3x, só que em vez de usarmos o cosseno de 30 aqui, nós vamos usar o seno para achar que o E3y vai ter intensidade de 2 newtons. Agora nós vamos calcular o campo elétrico resultante. Para calcular o campo elétrico resultante, uma vez que a gente pegou o vetor E3 e decompôs em eixo Y e no eixo X, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos calcular as componentes do campo elétrico para cada eixo. Então, calculando a componente do campo elétrico no eixo Y, nós vamos ter que temos o E3y, que vai ser projetado aqui. Então, nós vamos somar esses dois vetores, que possuem a mesma direção e mesmo sentido. Então, o módulo no eixo Y do campo elétrico resultante vai ser a soma dos dois módulos. Já no eixo X, nós vamos ter o quê? Que vamos ter o campo elétrico E2 indo para um lado e o campo elétrico E3 indo para o outro. Então, para acharmos a resultante no eixo X, vamos fazer o seguinte: a gente vai pegar o módulo do maior, que no caso vai ser o E3x, uma vez que nós temos 2 raiz de 3, e subtrair do módulo do menor, que é o E2, que temos como módulo 2 newtons. Nós vamos ter que, uma vez que calculamos o RY e o RX, nós podemos calcular o vetor ER. Como nós fazemos isso? Nós temos o vetor ERY, que está para cima com intensidade de 4 newtons, e nós temos o vetor ERX, que vai estar na horizontal para a direita com essa intensidade aqui. Uma vez que nós temos esses dois vetores, nós podemos usar Pitágoras para calcular o vetor ER, só transladando esse vetor que está aqui para cá. Fazendo o Pitágoras e as simplificações, nós vamos ter que o campo resultante vai ser esse vetor com essa direção e a intensidade do campo resultante vai ser esse número aqui, 2 raiz de 8 menos 2 raiz de 3. Hoje, então, nós aprendemos como calcular o campo elétrico resultante, o que não foi tão complicado, uma vez que nós vimos que é apenas uma soma vetorial. Basta apenas lembrar das ferramentas que usamos na aula de força elétrica. E também nós calculamos esse exemplo aqui para nós relembrarmos como é que funciona a soma vetorial, a decomposição e também fazer uma soma de vetores que estão perpendiculares. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vejo vocês na próxima.